Como é que a gente pensa, nesse contexto da vitória das narrativas da direita, com o fim com o enfraquecimento dessa esquerda radical, que a gente vem vendo crescendo no debate público recentemente, mas que ainda é incipiente, digamos assim, né? Como é que a gente pensa combater essa extrema-direita hoje, essa extrema-direita que claramente fascista, mas que se mascara de outra coisa que não o fascismo histórico, né? Porque vem sempre esse debate, né? Não é fascismo. Fascismo é o que aconteceu na Alemanha, é o que aconteceu na Itália. E se não aconteceu na Itália, não é fascismo. Isso é uma pegadinha que se utiliza... Porque o fascismo foi jogado na lata do lixo da história, a pegadinha é falar, não pode ser fascista, porque se a gente observar, seguindo a lógica formal de ticar caixinhas aqui do fascismo italiano, não bate. Sim. Sendo que isso é uma coisa que é inútil para definir qualquer coisa. Sim. Porque todo movimento ele vai ter adaptações dependendo de onde ele tá. A história se transforma. Exatamente. Então você nunca vai conseguir encontrar movimentos que se repetem na história de maneira igual. Por que a gente usa o termo fascismo? Para demonstrar como as suas raízes estão embrenhadas no capitalismo. Sim. Como esse fenômeno é cíclico, porque ele é necessário para o capitalismo se manter no lugar. É por isso que a gente insiste em usar a mesma palavra. E não usar democracia liberal, movimentos de neo-extrema-direita, tecno-feudalismo. Eu não gosto desses termos, porque eu acho que eles ofuscam justamente o caráter cíclico desses fenômenos. E como é que você definiria, assim, fascismo em poucas palavras, digamos assim? O fascismo é Palmeiras não conta. Né? Eu não sou do Futebas, então vocês vão me perder nessas piadas, tá? Não precisa ser em poucas palavras também, não. Não podia deixar de fazer essa. A primeira diferenciação que precisa ser feita. Calma, chat, calma. Nós temos duas aplicações da palavra fascismo. Uma é particularmente referente ao período e o partido fascista da Itália, da década de 20. Então, às vezes, a gente pode utilizar a palavra fascismo para nos referir a um período específico da Itália. E a um partido específico da Itália, que era o Partido Fascista. Né? Mas, por que na Itália isso se configurou da maneira mais bem acabada? A partir daí, a palavra fascismo começou a se tornar sinônimo desse tipo de fenômeno. Que tipo de fenômeno? É um fenômeno de extrema-direita, de massas. E a pedra angular do fascismo é ser um fenômeno de massas. Porque o fascismo vem justamente para cooptar movimentos de massas. A grande ameaça, na época, na Itália, era que em um momento de muita crise, e isso ia ficar mais grave ainda depois da crise de 29 no mundo todo, que num momento de crise, os únicos movimentos capazes de absorver a revolta popular eram socialistas. Era a esquerda radical. Eram os anarquistas, era o comunismo, era a Internacional Comunista, era esse tipo de movimento. Sobretudo ali na Itália, né? Sim, na Itália, o movimento anarquista na Itália era vivíssimo. Né? Depois nós temos o PCI, que é o Partido Comunista Italiano e tal, que tem como um dos militantes históricos o Gramsci, inclusive. E que disputava com democracia cristã de maneira bastante, inclusive... digamos assim, as eleições, o parlamento italiano era tinha um tamanho dividido. Gigantesco, era um movimento... Novamente, porque... Mas só a partir de 48 que, na verdade, o negócio começou a ficar mais desregulado. E porque assim. o Partido Comunista adota uma linha muito ruim, que é a linha do Togliatti, que é o cara que pega o Frente ampla. O espólio, exatamente, que pega o espólio do Gramsci e ele rebaixa bastante enfim... E foi a primeira eleição ali de interesse internacional durante a Guerra Fria. O debate depois principalmente no ano de 48, esse debate estava muito vivo, né? Isso tem muitas implicações no cinema, inclusive. Sim, o cinema apresenta muito disso, né? O neorrealismo italiano, inclusive, é produto era um desse tipo de movimento, debate. Naquele momento, talvez o movimento mais importante da história do cinema. E assim, a gente pode dizer, inclusive, que é um dos movimentos mais importantes. Naquele momento era o mais importante. E em razão dessa eleição de 48, o neorrealismo passa a ser perseguido pela democracia cristã. E influencia, inclusive, o cinema do Brasil, né? Na década de 50, os filmes que marcaram a época, um dos meus filmes favoritos, inclusive, é o Rio 40 Graus. O Rio 40 Graus Meu brasileiro favorito. É maravilhoso, mudou minha vida assistir esse filme. E é um filme marcado pela estética do realismo socialista. Do neorrealismo italiano, desculpa. Sim. O realismo socialista é outra coisa, gente. Mas enfim, voltando à questão do que é fascismo, né? O fascismo tem como pedra angular ser um movimento de extrema-direita de massas. Sim. E as semelhanças com o comunismo acabam aí, tá? Porque ele vem como um contraponto aos movimentos de massas socialistas que estavam organizando a classe trabalhadora, que estava sentindo a crise do capitalismo na sua pele.
Tá. É aquilo que diz, é aquele negócio, né? Os dois se encontram nesse lugar de ser dois movimentos de massa, mas na verdade é o que os diferencia também. Exatamente. O que os diferencia é no seu conteúdo. Sim. Porque foi o que eu falei, um ardil que a direita usa é pegar apenas a superfície, a estética, e comparar, olha, isso é uma coisa que é péssima. A arquitetura fascista com a arquitetura soviética. Por quê? Porque nenhuma das duas era a arquitetura moderna. Sim. Era a arquitetura que tinha ainda traços neoclássicos e tal. Aí, ó, tá vendo? A estética do totalitarismo. Isso é uma aproximação meramente superficial. Superficial. Um reducionismo. O conteúdo... E aí, qual que é o importante da gente definir no fascismo? O que é definidor do fascismo é o seu conteúdo de classes. É o seu conteúdo de classes. O fascismo não acredita em luta de classes. O fascismo tem uma visão corporativista de classes. Sim. Acredita que todas as classes têm o seu devido lugar na estrutura de uma sociedade. Sim. Esse é o grande problema. Nós, comunistas, acreditamos que é necessário rumar em direção a uma forma superior de organização social na qual classes não sejam mais necessárias. Entra aí aquela ideia de que, tipo, o comunismo não quer o fim do capitalismo, ele quer a superação do capitalismo. Superação, a palavra superação é importante porque é atingir uma etapa, uma forma superior. Uhum. E tanto que a palavra que o Marx usa é uma palavra hegeliana que nem significa superação, que é Aufhebung, né? É uma palavra em alemão que não tem uma tradução direta, mas que em português se convencionou traduzir de suprassunção. E por que esse prestigiosismo é importante? Porque a palavra do Hegel significa, ao mesmo tempo, superação, mas preservação da etapa anterior. Ela tem uma concepção dialética bastante rigorosa. É que você não vai só jogar tudo no lixo, você vai pegar o que funciona, alguma coisa, vai adaptar para criar uma sociedade que faça sentido para as pessoas. Isso é para não incutir no erro de que a gente vai destruir o passado e inaugurar uma nova era de panfleto de testemunha de Jeová fazendo carinho no tigre. Não é isso, né? Uma coisa que o Marx insistiu o tempo todo é de que uma sociedade sai do ventre da outra. Uhum. E vai estar cheia de marcas de nascença. Perfeito, perfeito. Existe essa noção de o dia 1 do dia socialismo dia um da revolução, acabou, né? virou paraíso na Terra. Não tem nenhum lugar que a gente promete paraíso. A luta de classes continua, inclusive, a própria dissolução do Bloco Socialista é evidência material disso. Sim. Que a luta de classes continua. Continua. Por exemplo, a Sara Gomes, que é uma diretora cubana, que para mim é uma das mais geniais que existiu. Tem um documentário dela que eu esqueci o nome. Enfim, alguém no chat fala, por favor. Que ela tá filmando os trabalhadores reclamando das condições que eles têm nas fábricas. E no final o Che chega lá pra, tipo, dar uma amenizada e tal. Ele trabalha também. Então ela tá mostrando que teve a revolução e a luta continua, pô. Tem coisa pra disputar ainda. Isso é muito foda, pô. O Tomás Gutierrez Alé, ele vai fazer o Memória e Subdesenvolvimento, também filme cubano. Esse filme é bem curioso. Ele tem uma cara meio novela e Wagner, assim, aquele cara meio entediado que ficou lá. E é aquele filme sobre o dia 1 pós-revolução. Que é um burguês que resolve ficar, né? Os burgueses saem da ilha e ele resolve ficar. Sim, e aí é isso, é um filme que mostra as contradições ainda do dia 1. O Cuba era, sabe, um cassino a céu aberto dos Estados Unidos, né? E aí, dia 1, o que vai ser isso aqui? Quais são as contradições que permanecem? E o filme ele vai discutindo todas essas questões. Né? Mas é isso, eu não quero dar uma definição de checklist do fascismo, porque isso é uma É muito fluido, né? E isso é uma forma... usar a lógica formal para definir fenômenos históricos é muito insuficiente. E sempre acaba caindo em erros. E a maneira como a direita bagunça esse debate e começou a jogar o nazifascismo pro campo da esquerda de maneira retórica só. Lógico. Isso não era um debate até... Não, ninguém acredita nisso de verdade. Essas pessoas que falam isso não acreditam nisso de verdade. Não, eles sabem que não é. A minha tiazinha talvez acredite, sabe? Mas os ideólogos sabem que não é. Sim, com certeza. Mas eles sabem muito bem como eles estão construindo essa retórica. E a retórica é através de uma definição de fascismo através da lógica formal, que é essa definição. Tem que ter partido de massas, tem que ter uniforme, tem que ter líder carismático, e aí você vai fazendo isso. Tem que ter socialismo no nome. Tem que ter socialismo no nome, tem que ter hino, tem que ter não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, sendo que esse fascismo de Heil Hitler uniforme e símbolo morreu, gente. Morreu. Os novos fenômenos de massas vão ser diferentes. Inclusive, a principal pegadinha que eles fazem: o fascismo era antiliberal e hoje o Bolsonaro é neoliberal, então não tem como ser fascismo. Gente, o conteúdo de classes é o mesmo. O Hitler não inaugurou campos de concentração com pessoas engajadas do comunismo, porra, na Alemanha? Os comunistas Tem um livro que fala isso. Os comunistas foram os primeiros a ser perseguidos, mas existe uma... Privatizações em massa também, porra. Também, a primeira onda de privatizações foi do fascismo e do nazismo, foram as duas coisas. Mas o que acontece? O paradigma econômico da época, para a burguesia, era antiliberal. Isso era o paradigma econômico da época. O paradigma econômico da nossa época é neoliberal. Vocês querem a prova disso? O Bolsonaro era um estatista antes. Sim.
Pra caralho, pra caralho. Ele era um cara que falava, eu admiro Chaves por conta da soberania nacional. Ele falava isso. Quando é que o Bolsonaro muda? Quando ele começa a se tornar esse líder desse fenômeno de massas de extrema direita e a burguesia demanda dele o caráter econômico contemporâneo. Qual que é a semelhança entre o fascismo clássico e o fascismo contemporâneo nesse aspecto? O seu conteúdo de classes. Sim. É atender aos interesses da propriedade privada e da classe burguesa. Sim. É isso, gente. Não é só superfície, é conteúdo. E a história se movimenta. Você não consegue rodar a roda da história para trás. Sim. Esse fascismo, inclusive, nunca mais vai conseguir penetrar no imaginário popular por conta do cinema hollywoodiano, que construiu toda uma história de que foram os estadunidenses que venceram a guerra e que todo esse fascismo estético agora tá do lado do mal absoluto. Uhum. Sendo que a própria categoria de mal é muito insuficiente pra gente entender o que aconteceu. E a gente acaba acreditando que ele aconteceu por desvios morais. É o deslocamento da história, né? Então, assim, é a banalização do sentimento de desprezo pelo outro. Sim. Não é isso, gente. É como se Hitler fosse uma figura deslocada da história, total. Né? E por isso que essas discussões para historiadores são péssimas, que é, se você pudesse voltar ao passado, você mataria Hitler? Que diferença ia fazer? Nenhuma. Não ia fazer nenhuma. Se vocês já tiveram desprazer de ler o Mein Kampf, ele fala como ele se tornou antissemita. O Hitler se tornou antissemita com 20 anos. Alguém ensinou para ele, né? Sim. Quem ensinou? Segundo ele, era o prefeito de Viena. O primeiro antissemita que ele conheceu e que fez com que ele se tornasse antissemita, segundo ele próprio, foi o prefeito de Viena. Aquele movimento ia acontecer na Alemanha da mesma forma, gente. Sim. O Hitler foi só o líder que encabeçou a coisa, tá? Justamente porque, aquilo que você disse, né? O fascismo ele é um movimento de massas, mas um movimento de massas com um interesse específico de proteger determinada classe. Exatamente. Então é um movimento que está circunscrito em uma sociedade dividida em classes, para atender aos interesses específicos dessa classe dominante de um tempo, né?